queda de 20% no preço das ações em apenas um único dia. Queda acumulada de quase 60% em 3 anos. Redução da receita e redução dos lucros. Perda de participação no mercado. Afinal de contas, o que aconteceu com a Nike? O que explica a queda da Nike? Nesse vídeo, você vai entender o que aconteceu com as ações da Nike e por que a empresa está enfrentando um grande desafio poucos anos depois de seu melhor momento. Nike, o colosso multibilionário criado por Phil Knight e Bill Bowerman e que já teve sua história contada aqui no canal, ganhou o mundo com uma série de inovações e ações extremamente inteligentes que a tornaram a número 1, não só no mercado de calçados esportivos, mas também no setor de vestuário esportivo como um todo. O seu domínio é tão grande que a Nike se tornou o símbolo da cultura pop e se tornou intimamente ligada a diversos esportes e a personalidades como Ronaldo Fenômeno, Michael Jordan e Tiger Woods. Além disso, a Nike ganhou fãs no mundo todo com os mais diferentes calçados, que criariam até mesmo uma cultura própria, os sneakers. Toda a sua atmosfera de produtos, astros e histórias criou um negócio multibilionário que em 2021 atingiu seu ápice, especialmente depois que consumidores de diversos países fomentaram o mercado de sneakers, cujos preços aumentavam cada vez mais. Enquanto comércios de todo o mundo se reabriram, a Nike surfou em uma onda de prosperidade que parecia mostrar um caminho de sucesso, mas que depois mostrou uma série de equívocos. Para entender o problema que afetou a Nike, é preciso voltar até 2020, quando a empresa ganhou um novo CEO, John Donahoe. O novo comandante não tinha nenhuma experiência no setor de moda e muito menos em algum negócio ligado a esportes. O seu histórico era de tecnologia. Ele havia sido CEO do eBay, um dos maiores sites de comércio eletrônico do mundo, e era esse o motivo de sua contratação. Historicamente, a Nike atua da seguinte maneira. Enquanto a matriz desenha e cria os modelos de roupas e calçados, fábricas terceirizadas produzem os modelos da marca, que por sua vez são distribuídos para 3 frentes de vendas. A primeira delas são os atacadistas, as lojas que compram grandes volumes de produtos Nike por um preço descontado e os revendem para o grande público, adicionando ao produto sua margem de lucro. Essas lojas podem revender tanto para o consumidor em si, como para outros revendedores menores. Então, nesse grupo, estão tanto as grandes lojas como os distribuidores. A segunda delas são as lojas Nike, que são administradas pela própria empresa e que vendem para o grande público com preços semelhantes aos praticados pelas lojas licenciadas. Porém, como são da própria empresa, a lucratividade obtida no preço final vai também para a fabricante, o que torna essa modalidade mais interessante do que a primeira, quando o assunto é o lucro que se tem por cada unidade vendida. E a terceira é o e-commerce. Administrado pela própria Nike, o comércio eletrônico da empresa se dá tanto pelo site como também pelo aplicativo da empresa. Nessa modalidade, os preços podem ser semelhantes ou até mais baixos do que as outras 2 modalidades. Porém, a lucratividade é muito mais interessante, já que a empresa elimina todos os custos que estão presentes nas lojas físicas e muitas vezes consegue entregar o produto diretamente da fábrica sem passar por um centro de distribuição. Ou seja, essa é disparada a forma mais lucrativa. Com essas informações em mente, o papel do novo CEO foi trazer o foco da Nike para onde ela poderia lucrar muito mais, o e-commerce. Para tanto, a aposta, ainda em janeiro de 2020, era que em alguns anos as pessoas deixariam de comprar em lojas físicas e comprariam somente através da internet. Nesse sentido, a Nike foi toda redesenhada para que o comércio eletrônico se tornasse o principal canal da empresa. E ao longo dos anos, a Nike criou não apenas um aplicativo que daria alicerce para o plano, mas 4, todos com o objetivo de fidelizar a relação e aumentar o ticket médio dos mais diferentes tipos de cliente. Além de fomentar o relacionamento da marca com os clientes, os aplicativos oferecem benefícios e descontos que fazem com que o cliente venha a optar por comprar pelo app,
ao invés de comprar em lojas físicas. Em conjunto, a Nike tomou uma decisão extremamente controversa ao romper com alguns de seus principais parceiros históricos, ao eliminar grande parte dos atacadistas que vendiam seus produtos em lojas físicas e também em e-commerces, tais como a tradicional Macy's, dona de mega lojas espalhadas por todos os Estados Unidos, e também a Zappos, maior e-commerce de calçados da América. O rompimento mostrava que a Nike estava decidida a ter o controle da distribuição de seus produtos para gradativamente eliminar o comércio físico e atuar majoritariamente no comércio eletrônico. E esse alicerce foi fundamental para o que viria depois. Com a pandemia, as lojas físicas foram fechadas em todo o mundo, e a princípio, as pessoas não precisariam de produtos novos quando mal podiam sair de casa. Porém, em 2021, com o início da reabertura dos comércios mundo afora e com a injeção massiva de dinheiro nas economias da maioria dos países, os clientes foram com tudo para cima dos produtos Nike, e a empresa registrou o seu melhor ano de sua história, com um sucesso enorme do e-commerce que passou a representar 1/4 de todas as vendas. Esse movimento fez com que o mercado financeiro entendesse que a Nike tinha encontrado uma fórmula para tornar o comércio físico obsoleto e que seria questão de tempo para que a empresa se tornasse uma máquina de lucratividade. O otimismo fez com que as ações da empresa chegassem ao valor recorde de mais de $178, depois de uma receita então recorde de mais de $41 bilhões. E não apenas a Nike era privilegiada. Além da empresa em si, pessoas do mundo todo começaram a fomentar um mercado paralelo de tênis da empresa, os chamados sneakers, que movimentam um mercado multimilionário de revendedores que transacionam os calçados por algumas centenas de dólares. Os sneakers, que nada mais são do que modelos antigos com novas colorações e edições, ganharam o mundo nos últimos anos e ganharam muito valor através de uma legião de fãs e também por agregarem histórias e marcos, como, por exemplo, a réplica do primeiro modelo usado por Michael Jordan nos anos 80. Esses tênis, que são vendidos por cerca de $100, podem ganhar 10 vezes mais valor no mercado paralelo, já que podem ter edições bastante limitadas e são guardados como peças de arte por alguns colecionadores. E alguns deles são até mesmo customizados por artistas que agregam ainda mais valor a esses modelos. Em razão disso, a Nike também descobriu uma nova forma de lucrar: inundar o mercado com sneakers. Essa estratégia foi a tônica da empresa, que nos últimos anos focou em lançar sneakers de diferentes cores e edições, como um motivo para cobrarem cada vez mais e lucrarem ainda mais. E mesmo o preço aumentando tanto no mercado oficial quanto no mercado paralelo, as pessoas continuavam comprando. Dessa forma, a Nike começou a jogar em uma zona segura, com foco na lucratividade. O problema é que o que parecia um futuro glorioso se mostrou uma grande armadilha. Com o passar dos anos, a dinâmica do mercado mudou e os grandes valores da Nike começaram a ser ofuscados. Um dos grandes trunfos da Nike são seus atletas parceiros. Porém, alguns deles entenderam que o mercado era grande demais e que a parceria com a Nike tinha se tornado pequena para eles. Hoje, os atletas não precisam mais de uma marca para lucrarem. Eles podem ter a própria marca ou então se associarem a outras marcas menores e fazerem com que elas cresçam. Esse movimento tem feito com que atletas prefiram não mais o dinheiro imediato dos grandes contratos e sim o equity de outras empresas. De tal forma que hoje, os atletas podem ser donos de partes de empresas e não mais contratados de uma grande empresa. Ou seja, eles podem ser mais livres e ainda ganharem mais dinheiro. Prova disso é a associação de Roger Federer com a On Running. O suíço deixou a Nike em 2018 e se associou com a marca que ganhou o mundo e que hoje se tornou um negócio bilionário, do qual Federer é sócio. Estima-se que pelo menos $500 milhão já tenha sido adicionado à fortuna de Federer desde então. Além disso, a Nike perdeu outros grandes nomes, como o golfista Tiger Woods. Na prática, os atletas hoje querem ainda mais dinheiro para fecharem com as marcas,
ou então preferem arriscar outras modalidades com a possibilidade de ganharem ainda mais. E isso complica bastante a relação da Nike com suas estrelas. Esse movimento é parte de algo bem maior: o fato de que as grandes marcas não têm mais o oligopólio da produção industrial. Há décadas, o grande trunfo da Nike era conseguir produzir seus tênis por um preço irrisório em países asiáticos. Já hoje, qualquer um pode encomendar um lote de calçados direto com o fabricante através de plataformas como o Alibaba, por exemplo. Essa mudança faz com que várias empresas possam produzir suas linhas de calçados, ou até mesmo que um cliente encomende o calçado do jeito que quiser, mesmo que sem uma grande marca, o que traz um grande paradoxo. Ao mesmo tempo que a internet e o e-commerce foram um grande trunfo da Nike no ano de 2021, eles podem ser um enorme problema para a própria Nike, que sofre com concorrentes e também com a pirataria, que às vezes vem até mesmo de fábricas que prestam serviço para a gigante e descaminham os produtos pela internet. E se não bastasse esse problema, a Nike também foi atingida por outros problemas. Com foco no e-commerce, a gigante passou a acreditar que o comportamento de consumo havia mudado para sempre e que era questão de tempo até as lojas físicas acabarem. O problema é que, com a reabertura, as pessoas voltaram a comprar nas lojas físicas, e principalmente nas lojas que ofereciam produtos com preços mais interessantes, como os produtos das concorrentes, que perceberam que boa parte dos tênis da Nike estavam sendo vistos como caros demais. E muitas vezes o cliente preferia levar um similar do concorrente mais barato do que um Nike muito caro. É verdade que nos últimos anos quase tudo encareceu muito, mas alguns modelos da Nike multiplicaram de preço, tanto pela inflação como também pela procura e pela visão interna de que a marca poderia lucrar muito mais, no chamado pricing power, a exemplo do que aconteceu com os automóveis mundo afora. Conjuntamente, enquanto a Nike focou em modelos antigos com cores e edições diferentes em busca da lucratividade máxima, as concorrentes passaram a fomentar modelos diferentes e introduziram inovações no mercado. Além de cores e modelos novos, como no caso dos sneakers, a Nike começou a sofrer com a chegada de fortes concorrentes no seu nicho principal e que tem mais margem para a inovação: o nicho de corrida. Nessa vertente, a Nike vem perdendo campo para azarões como a já citada On Running e a Hoka, que conquistam clientes no mundo todo com modelos bem diferentes e tecnologias próprias, que chamam a atenção e trazem inovação ao mercado. Dessa forma, a Nike, além de cara, também deixou de ser inovadora para os clientes. Para completar, veio outro problema que o mercado não havia precificado: a fome dos consumidores. Se em 2021 havia o conceito de que as pessoas gastariam muito mais dinheiro em tudo e que estariam dispostas a pagarem mais de $100 por um tênis sem grandes restrições, a realidade tem se mostrado bem diferente nos últimos meses. E até mesmo a Nike já avisou que espera uma queda na demanda para os próximos meses. O movimento não é exclusividade do mercado de tênis e afetou também outras empresas que decolaram em 2021 e que agora experimentam grandes quedas em suas valorizações. Para se ter ideia, as ações da Nike, que chegaram a mais de $178 em novembro de 2021, hoje estão sendo negociadas a cerca de $72. E isso depois de perderem 20% em apenas um único dia, após a notícia de que a gigante espera uma queda nas vendas nos próximos meses. Será que o mercado exagerou na empolgação com a Nike? Ou a empresa que tomou o caminho errado? Qual a sua opinião? De toda forma, a situação fez com que a Nike repensasse suas estratégias. Boa parte das lojas parceiras que tinham sido preteridas retomaram suas relações com a Nike e voltaram a vender os produtos da empresa em suas lojas físicas, depois que a própria Nike se arrependeu do rompimento. Na mesma linha, a gigante também quer dar mais ênfase às suas lojas físicas e reconhece que a mudança esperada ainda não irá acontecer. Em conjunto, a Nike já informou que aumentará o foco em inovações e, recentemente, introduziu o modelo Pegasus 41, sua resposta
para as concorrentes no mercado de corrida. Além disso, a gigante fechou uma parceria notável com a seleção alemã de futebol, que rompeu uma parceria histórica com a Adidas. Por enquanto, a Nike ainda colhe os louros de sua história, mas tudo pode mudar, e o sinal amarelo já está ligado. Com cerca de 51 bilhões de dólares de faturamento, a gigante teve cerca de 5,7 bilhões de dólares de lucro. Os números são ligeiramente maiores do que no ano anterior, mas já indicam uma pequena queda nas vendas. Hoje, a Nike fatura 51 bilhões de dólares, enquanto a Adidas, que é o segundo lugar, fatura cerca de 23 bilhões. E a gigante ainda é a líder absoluta do mercado, com 38% de participação. Ainda assim, as previsões são bem abaixo do esperado anteriormente, especialmente por uma possível queda no consumo no mercado chinês. E nesse cenário, fica o questionamento sobre se a preocupação com a Nike é exagerada ou se o otimismo tinha sido grande demais. O que você acha? A Nike estava supervalorizada ou é só o início de uma grande queda? Compartilhe com a gente a sua opinião.